Neste bloco do Justiça e Trabalho, nós vamos conversar com a juíza Lisandra Cristina Lopes. Ela é coordenadora da Central de Apoio às Execuções das Varas do Trabalho da capital, aqui da 21ª Região, e também responsável pelo juiz auxiliar de negociação de precatórios. Além disso, também é gestora do Movimento pela Conciliação na Justiça do Trabalho do nosso Estado. Doutora Lisandra Cristina, é um prazer recebê-la aqui no nosso programa Justiça e Trabalho. Olá, é uma satisfação vir aqui pela primeira vez e espero poder esclarecer tudo que você tiver interesse. Ok, e são tantas as tarefas para nós conversarmos hoje com a senhora que estão sob a sua incumbência, né? Mas, inicialmente, doutora, nós podemos começar falando sobre precatórios, né? A senhora que é coordenadora agora do Juízo Auxiliar de Conciliação de Negociação de Precatórios. O TRT Potiguar negociou recentemente um montante de mais de 70 milhões neste ano de 2013, né? Foi um ano produtivo para a Justiça do Trabalho, no qual, salvo engano, mais de 73 prefeituras negociaram suas dívidas. Como é que a senhora vê esse quadro todo? Assim, os entes públicos estão mais afeitos à negociação, a conciliar esses precatórios, enfim, como é que as prefeituras tratam a senhora que vive no dia a dia das audiências? Estão, com certeza eles estão. O precatório é o modo que a gente tem de receber a dívida do governo, seja ele federal, estadual ou municipal. Quando o governo ele é condenado em ação judicial, a justiça não tem como ir lá e penhorar os bens, porque tudo é patrimônio público. Isso. Então, através dos precatórios, a gente tem a ordenação desses créditos pela ordem cronológica, de modo que ninguém passa na frente de ninguém. E o TRT ele tem feito um trabalho de prevenção, chamando os municípios para negociar antes que o débito seja vencido. Porque depois que o débito está vencido, o município entra no banco de devedores e fica impossibilitado de celebrar convênios e com isso fica prejudicado no repasse de fundos. Isso é coisa daquele Banco Nacional que exatamente não pode ser emitida a certidão de débitos trabalhistas, Exato. CNDT, né? Certidão Nacional de Débitos Trabalhistas. É. E aí o ente público não pode celebrar convênios ou, enfim, alguns repasses do governo federal que são repassados à prefeitura ficam impedidos em virtude deles não serem negativados nesse banco de dados da Justiça do Trabalho. Exatamente. Aí quando a gente chama o município e ele vem e já negocia, ele tem a tranquilidade de não ser surpreendido com um bloqueio e tem a tranquilidade de ter emitido a certidão. E esses depósitos, eles são, quando a prefeitura negocia, os depósitos são regularmente, as prefeituras efetuam, na verdade, regularmente esses depósitos, ou eles já ficam, são depositados em juízo? É feito o repasse diretamente da conta que o município, o ente público, seja o município, o estado, indica. Indica no próprio termo de compromisso, a conta em que deve... O repasse é a própria prefeitura que realiza. Isso, e as negociações, como estão sendo, doutora? A senhora está recentemente no juiz, né, nesse juiz auxiliar. Como é que estão sendo essas negociações com a prefeitura? Estão sendo fáceis? Os prefeitos estão mais tranquilos para negociar? Estão. A gente teve uma série de audiências agora, foram muito produtivas. O município de Apodi, por exemplo, negociou uma dívida substancial, de mais de 5 milhões. E fora dívidas menores de outros municípios também. No início, eles apresentam uma certa resistência, mas depois que a gente esclarece das vantagens da negociação para o próprio município, eles terminam entendendo que é melhor negociar do que depois ter um problema com bloqueio ou com uma certidão negativa. Doutora, a senhora também, como eu já falei, é coordenadora da Central de Apoio às Execuções, as execuções especiais das varas do trabalho aqui da capital, né? E como é que estão os trabalhos da CAEX? É um trabalho difícil de ser realizado, né? Executar nas varas do trabalho já é uma tarefa difícil, imagine um setor que coordena as execuções especiais do tribunal. Exato. A gente tem mais de 40 empresas nesse regime de execução especial, com destaque para a Data Norte, que tem um volume muito grande de exequentes. E a gente conseguiu, na semana de conciliação, fechar vários acordos. Não conseguimos pagar a totalidade do pessoal por questão operacional mesmo, de tempo, de ter o contador para fazer todos os cálculos. E também porque temos alguns imóveis que devem ir a leilão no próximo ano para arrecadar mais dinheiro para poder pagar mais pessoas. E é uma execução muito difícil essa da Data Norte, né? É. Muitos assim, reclamantes, credores desse processo todo, estão aí a esperar, inclusive há um determinado tempo já, né? Existem processos em que figuram mais de 1.500 exequentes em um único processo, assim, é muita gente. Para esclarecer ao telespectador, execuções especiais são aquelas execuções que
de massas falidas, né? De empresas que falem, que pedem concordata à justiça, enfim. São processos problemáticos até assim, que terminam muitas vezes até indo a leilão alguns patrimônios dessas empresas. A senhora salvo engano, esse último leilão, a senhora que coordenou, como é que foi o leilão, como é que está sendo essa coisa da programação dos leilões, até para o próximo ano, agora 2014? Certo, para o próximo ano a gente fez a programação de 2 leilões, um para o primeiro semestre e outro para o segundo semestre, porque o próximo ano vai ser um pouco agitado em termos de eventos, a gente tem a Copa, vai ter eleição, então nós achamos melhor reunir. Vai ser um ano curto, né? Em 2 leilões para dar tempo das varas providenciarem a remessa dos autos e para a gente ter 2 leilões com um impacto maior do que diluir. Doutora Lisandra, a senhora também, quer dizer, são tantas as tarefas para ela que a gente fica, a senhora também é coordenadora do Movimento pela Conciliação e aqui nós trabalho, quer dizer, o Movimento pela Conciliação é um movimento nacional instituído pelo Conselho Nacional de Justiça e encampado pelos vários segmentos do judiciário, né? Mas aqui no Justiça do Trabalho temos uma particularidade também que o TST instituiu a Semana da Execução, né? E quem é coordenador, normalmente os gestores do Movimento pela Conciliação aqui, tem a tarefa de realizar a Semana da Execução e a Semana Nacional da Conciliação. O fato é que a senhora, nesse final de ano, coordenou a Semana da Conciliação aqui. Como é que foi a semana neste ano 2013? Foi produtiva? Foi bastante produtiva. A gente teve cerca de 10 milhões em termos de acordo, foi fechado, atendemos muita gente, mobilizou toda a Justiça do Trabalho. E, na verdade, não só durante a Semana da Conciliação, mas também durante todo o ano, a gente costuma fazer essas audiências. Lá na Central de Execução, a nossa Semana de Conciliação durou 2 semanas, na verdade, porque quando encerrou nós continuamos fazendo os acordos da Data Norte. E foi um evento muito positivo, muito reclamante e satisfeito por ter recebido. Quer dizer, na própria CAEX, que a senhora também coordena, essas execuções especiais são difíceis, né? São execuções que, quer dizer, trabalhar com execução normal, como eu já tinha afirmado, já é difícil, imagino com execução especial. Mas a CAEX em off, que assim nós estávamos conversando, a senhora informou que mais de 2 milhões foram negociados, foram conciliados na Semana da Conciliação, né? Exatamente. Principalmente para a Data Norte. Ou seja, o Estado está sinalizando que esses processos da Data Norte demoram, mas quem está esperando vai ter um sinal positivo lá na frente. Vai. Né? Ano que vem, inclusive, a gente está se programando para passar o mês de janeiro todo fazendo os cálculos, as atualizações, para prosseguir nas audiências no ano que vem, para tentar quitar, se não a totalidade, mas pelo menos uma boa parte. Muito bem. Então, Lisandra, a senhora integra também o Comitê de Gestão de Precatórios, né, juntamente com os juízes da Justiça Federal e da Justiça Estadual, né? Quer dizer, os 3 segmentos do judiciário, esses 3 segmentos administram essa questão dos precatórios, né? Como é que está funcionando esse comitê, ou seja, as perspectivas, inclusive, para o próximo ano, né? Inclusive, recentemente, a senhora participou de reunião desse comitê, o que restou definido, como é que estão sendo realizados esses trabalhos todos desse comitê de administração dos precatórios? Certo. Na realidade, eu participei apenas de uma reunião, a primeira reunião, visto que eu assumi há pouco tempo. E aqui no Rio Grande do Norte a gente está com um probleminha com o Estado. O Estado está com a dívida bastante grande e não sinalizou até agora que vai realmente quitar. E o comitê se reuniu para debater essa questão, ver quais são as providências a serem tomadas. O que restou de providências a serem tomadas? É possível já adiantar para a gente? Na verdade, a situação do TRT é um pouco confortável, considerando a situação do Tribunal de Justiça Estadual. A dívida deles com eles é bem maior. Mas já vai ser providenciado um ofício ao presidente do tribunal para ver o que é que se pode fazer para chamar o Estado para um entendimento e ver como é que pode ser solucionada essa questão, né? Inclusive, um outro fato também nessa coisa dos precatórios, a Prefeitura Municipal do Natal, em 2013, não negociou os precatórios, né? Não negociou. Foi chamada várias vezes, mas realmente não negociou. O que pode acontecer com ela, doutora? Com o ente público, né? Eu falo isso à instituição, à Prefeitura, né? Pode ficar negativada, né? E aí vai sofrer um impacto financeiro, porque vai ficar impossibilitada de celebrar convênios. E receber repasses do governo federal, de alguns repasses, né? Pois não, doutora, nosso tempo já está indo, infelizmente, nós reservamos esse bloco para a nossa conversa de hoje. Possivelmente, em momentos vindouros, a senhora não se preocupe, que nós a estaremos convidando aqui para, em outras oportunidades, nós conversarmos sobre esses assuntos que são tantos, né? E desde já nós agradecemos a sua presença aqui no Justiça e Trabalho, e então, gentilmente, aqui,
Então, gentilmente, atender a nossa solicitação de aqui vir prestar esclarecimentos sobre o seu trabalho aqui aos nossos telespectadores. E agradecemos e a deixamos à vontade com os nossos telespectadores para suas despedidas. Até breve, espero voltar aqui e esclarecer as dúvidas, trazer informações importantes para a sociedade em geral, especialmente para quem está aguardando receber um pagamento, para quem está esperando para fazer um acordo. É isso. Muito bem, obrigado pela sua presença, doutora. No próximo bloco eu vou conversar com a juíza do trabalho Raquel Vilar. Ela é uma das coordenadoras do Trabalho, Justiça e Cidadania, programa que leva noções de direito do trabalho às escolas públicas do Rio Grande do Norte. Logo em seguida,